nosso Senhor Jesus Cristo. Eita, glória a Deus, é tremendo, né? Eita, Deus é poderoso, forte, grande, grande. Louvado seja o nome dele. Boa noite, povo de Deus. Boa noite. Que linda que está essa igreja. Ela já é linda, né? É linda, dedicada à Mãe Imaculada. Linda, e com o sorriso de cada um aqui ficou mais linda ainda. Com o coração de cada um. E cadê as crianças? Dá um tchauzinho aqui pra mim. Cadê? Que monte de criança, que bênção! Vamos repetir assim comigo, criançada? Menino Jesus. Menino Jesus. Ah não, tá baixinho, criançada. Cadê a força da sua voz? Não comeu feijão hoje não? Vamos de novo? Menino Jesus. Aí, meu amiguinho. Ande sempre comigo. Nunca me deixe sozinho. Amém. Que gracinha, que bênção, que moção do Espírito Santo hoje, o grupo ser com as crianças aqui. Afinal é família, né? E quantas famílias param de ir à igreja quando vem a criança? Aí que tem que começar. É aí que tem que começar. Inclusive eu vi uma gestante. Cadê? Aqui, que bênção. Tem mais? Como é? Ah, é? Que chique, gente. Olha só, família reunida. Tem mais gestante? Tem mais? Não? Amém. Bem-vindo a esse mundo louco. Você é do céu, viu, neném? Vamos fazer assim, ó. Vou deixar o Mauro me apresentar e eu apresento o Mauro, amém? Essa aqui é a Luciana, minha esposa. Nós trabalhamos na renovação carismática católica, pertencemos ao grupo de oração imaculada, geração imaculada. E uma particularidade do nosso grupo de oração, ele é itinerante. Nós fazemos grupos de oração na zona rural de Bahia. Nós temos o grupo 7, que é o grupo Maria, que se reúne nas segundas-feiras. E temos outro grupo de oração em um bairro de País, no bairro Alvorada, e que também trabalha conosco. Esse é o Mauro, meu esposo. Como a Emily já disse, apaixonei pelo sorriso e pela música. Eu amava chegar na igreja e ouvir o Mauro cantar Ninguém Te Ama Como Eu. Ele é músico na igreja desde os 6 anos. Então, igual a Emily falou, quando a renovação nasceu, ele já estava lá. Nós temos 3 filhos, um de 21, uma de 16 e uma de 11. Dá para rir e chorar. E eu tenho uma notícia para dar para vocês. Nós somos convidados a falar com vocês sobre família. Nós somos uma família, não somos perfeitos. Não somos uma família perfeita. Mas nós aprendemos uma coisa com o Padre Deusinho tão legal. Somos uma família sagrada. Amém? Vamos falar isso? Nós somos uma família sagrada. Amém. Imperfeitos e imperfeição, tenha vontade. Mas nós nos entregamos ao Espírito Santo para que Ele nos molde. Amém? E é isso que nós vamos fazer nessa noite, não é? Pela luz do Espírito Santo, vamos nos alimentar da palavra de Deus. Pega a sua palavra no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 15. Disse também, um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse a seu pai: meu pai, dá-me a parte da herança que me toca. O pai então repartiu entre eles os haveres. Poucos dias depois, ajuntando tudo o que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante. E lá dissipou a sua fortuna, vivendo dissolutamente. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome,
e ele começou a passar penúria. Foi pôr-se a serviço de um dos habitantes daquela região, que o mandou para os seus campos guardar os porcos. Desejava ele fartar-se das vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Entrou então em si e refletiu: quantos empregados há na casa de meu pai que tem pão em abundância, e eu aqui estou a morrer de fome? Vou me levantar e irei a meu pai e lhe direi: meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi ter com seu pai. Estava ainda longe quando seu pai o viu, e, movido de compaixão, correu-lhe ao encontro, o abraçou e beijou. O filho disse então: meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai falou aos servos: trazei-lhe depressa a melhor veste e vestilha, e ponde-lhe um anel no dedo e calçado nos pés. Trazei também um novilho gordo e matai-o. Comamos e façamos uma festa. Este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar e aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um servo e perguntou-lhe o que havia. Ele lhe explicou: voltou teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho gordo, porque o reencontrou são e salvo. Encolerizou-se ele e não queria entrar. Mas seu pai saiu e insistiu com ele. Ele então responde ao pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir ordem alguma tua, e nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos. E agora que voltou este teu filho, que gastou os teus bens com as meretrizes, logo lhe mandaste matar um novilho gordo. Explicou-lhe o pai: filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Convinha, porém, fazermos festa, pois este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dá um beijão na sua Bíblia e aplaude o verbo. No seu coração. Nós precisamos ter convicção daquilo que nós estamos ouvindo. A palavra está sendo proclamada. O Senhor quer abrir portas essa noite. A porta que Ele abre, ninguém fecha. O Senhor vai modificar os nossos corações nessa noite, de diversas formas, e uma delas é a palavra. Isso vai bater no nosso coração como um foguete. Nós vamos sair daqui impactados. E em nome de Jesus, barreiras cairão. Nós vamos sair daqui modificados. Então diga comigo: Senhor. Senhor. Pode ser melhor. Senhor. Senhor. Eu estou convicto. Eu estou convicto. Que a tua palavra é poderosa. Tua palavra é poderosa. Eu acredito. Eu acredito. Que o Senhor pode me mover. Que o Senhor pode me Que o Senhor pode me modificar. Que o Senhor pode me modificar. O Senhor sabe o que eu tenho. O Senhor sabe o que eu tenho. Mas através dessa palavra, proclamada nessa noite, eu serei uma boa notícia
uma boa notícia. E vou espalhar essa boa notícia por onde eu for. Eu vou abrir meu coração. Eu quero saborear cada palavra, cada sílaba proclamada nessa noite. É verdade, sim. Que eu estou ouvindo. E tomo posse. Para você mesmo, eu tomo posse. Não estou acreditando. Eu tomo posse. O Senhor é por mim. Ele é meu refúgio. E não é mentiroso. Ele vai me tocar, sim. Nessa noite. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Sabe, povo de Deus, falar hoje sobre família, rezar hoje com a família, é muito complexo? Não, mas o mundo tem feito ser complexo, porque o mundo está nos convidando a respeitar de uma forma absurda, porque a palavra de Deus, o Senhor, já nos ensinou a respeitar. Então, engolir certas coisas que estão acontecendo não é respeito. Nós não precisamos ir para cima com tudo, não. Não é assim. Não é assim a vontade de Deus. É como Jesus, que andou aqui como nós. Que, aliás, deixa eu corrigir, que está aqui conosco, amém? Amém. Ele acolhe o pecador sem acolher o pecado, não é assim? Pois é. Aí é muito bom, juro para vocês que fico muito tranquila de falar de família num lugar onde eu conheço poucos. Porque às vezes pensam que nós estamos julgando e apontando o dedo. Eu até lembro de um caso de um padre que ele falou uma verdade, aí chegaram perto dele no outro dia e falaram assim: o senhor estava falando aquilo para mim? Ele falou: claro, é homilia, é para todos, é claro. Então, é para nós todos, mas não é para apontar e nem julgar. Eu vou até usar as palavras que eu ouvi hoje do Padre Deusílio. Os anjos ceifeiros não somos nós. Não somos nós que devemos julgar. Amém? Amém. Nós devemos amar. E aqui a palavra hoje nos deu uma casa que ela pode ser parecida com muitas outras casas nossas, ou pode ser muito diferente da nossa casa, amém? Em primeiro lugar, vocês repararam que nessa casa não citou a presença de mulher? Não citou. E às vezes alguém se identifica, às vezes você está aí pensando, não, por isso que eu falei que é bom a gente não conhecer, pensando assim, mas na minha casa também não tem mulher. Às vezes a mãe já faleceu, às vezes mora sozinho, agora estou puxando para os homens, né? Às vezes não teve irmãs. Essa casa aqui não tem mulher. Vocês ouviram essa ejaculatória que o menino puxou? Maria, passa à frente. Deus criou a mulher com essa riqueza de detalhes. A mulher analisa muito a situação da casa. Às vezes até demais, meu irmão? Às vezes até demais. Então, nessa casa não tinha presença de mulher. Às vezes aqui tem alguém que em casa não tem a presença de mulher. Não, vamos corrigir. Coloque Maria Santíssima na sua casa. Mas não é mais uma imagem, não. Coloca a pessoa de Maria na sua casa. Ela vai dar esses detalhes delicados, amém? Amém. Aqui, essa parábola é tão conhecida, né? E para quem é mais eradinho, tipo nós, conheceu ela como parábola do filho. E para quem é mais novinho, tipo muitos, né, pastor? Fala parábola do pai
misericordioso, não é? Mudou bem. Por quê? Porque que nós temos que entrar na história das 3 pessoas. Aliás, aqui não. Em todo fato nós temos que entrar na vida, na história dos envolvidos. Quem aqui é do Ministério de Oração por Cura e Libertação? Tem? Tem alguém aqui? O Luizinho não. Ele sim. Ele vai lá, a gente vai cobrar dele. Ele vai caindo, a gente põe tapetinho para ele. Ele não vem que hoje. No Ministério de Oração por Cura e Libertação, a gente ouve muitas histórias. E é lógico que não existe história de um só, existe. É no mínimo de 2. E vocês já repararam a facilidade que a gente tem de tomar partido? Eu vou contar para vocês. Eu falei que a gente não é perfeito, né? Vamos falar mal de casa. Tô brincando, gente. O Mauro, ele tem uma facilidade de uma acolhida muito forte. O dom da acolhida. Ele é muito receptivo. Totalmente. E às vezes ele vem chamar a atenção, porque eu não sou receptiva igual a ele. Certo? Aí o Eninho, que conheceu mais o Mauro que eu, foi conversar com o Mauro. E o Mauro foi contar uma situação que aconteceu conosco. Vocês acham que o Mauro vai falar mal dele? Vocês acham que o Mauro vai se culpar? Às vezes por ser cristão, sim, né? Às vezes por ser conhecedor da palavra de Deus, sim. Mas quando nós vamos contar, preste atenção, eu disse um problema. Nós puxamos para o nosso lado e empurramos contra o irmão, não é assim? E o que tem de acontecer? Eu acredito em quem me falou. A outra pessoa da história está errada. Não é normal? Acontece isso seja onde for. Igreja, trabalho, família, roda de amigos. Mas, por isso que eu puxei, no Ministério de Oração por Cura e Libertação, nós temos que ouvir a história sem tomar partido. Porque senão imagina. E até na hora de apresentar em oração, a gente apresenta a pessoa. Porque eu não sei se aquela história tem verdade, não é? Pode ser que a história não tenha verdade. Então, aqui, nesse evangelho, nós temos que tomar o lugar de cada um, sem tomar partido. Um pai misericordioso, um filho, de que eu chamei? O que vocês acham? O filho que pediu a parte da herança. De que a gente chama ele? Ganancioso. O que mais? Individualista. O que mais? Pervertido. Perdido. Filho perdido, desculpa. Filho perdido. Tá vendo? E o outro, filho mais novo? De que nós podemos chamá-lo? Nós vimos aí duas faces da história dos 2 filhos, né? O filho mais novo, ele se apresenta como aquele que sempre está do lado do pai, mas depois ele se apresenta como aquele que quer moldar o pai e não aceita o coração misericordioso do pai, não é assim? Pois é. E nós, na nossa história, nós ocupamos os 3 lugares. Eu creio que se tivesse ali uma mãe, eu vou falar mãe, ela tinha batido o pé. Às vezes eu faço isso com o Mauro. Opa! E eu gosto de chamar, porque senão, para longe dos nossos filhos, porque se ele não concordar, nasce uma discussão na frente da família, não é? Então eu gosto de chamar. Ele já é mais estourado, ele chega falando, é assim, assado. Às vezes eu tenho que chamar. E aí a gente analisa a situação. O que é o melhor a fazer? Aqui a figura do pai, fiquei pensando assim, boa parte desse dia, principalmente com os acontecimentos que vi.
Esse pai sabia o que ia acontecer. Ele tinha ideia. Ele já conhecia o coração desse filho. O que vocês acham? Concordam? Esse pai conhecia o coração desse filho. Já que a gente está falando de pai, eu vou deixar o pai falar. Qual é o pai que deseja o mal, meu filho? Ele pode errar, mas desejar mal é difícil. E sempre anseia que volte. Em segurança, muitas das vezes, talvez, aquele que sai, é preciso tomar alguns pontos na cara para que volte. E o pai também deseja isso, a correção. Não no sentido de maldade. Correção. Correção. O Senhor, com essa palavra, Ele quer corrigir o nosso interior e mostrar para nós. Nós podemos voltar. Nós temos casa. Nós temos lugar. Nós sabemos de onde viemos. Nós temos para onde ir. Mas nós não podemos nos privar da dor da correção. Não, faz parte. Faz parte da vida. Sermos colocados no lugar certo, no trilho certo. Família é assim. Família tem esses momentos. Alegria, mas um momento de falar sério. Vem cá. Vamos conversar. Volta. Você está fora do lugar. Até mesmo os pais precisam receber essa notícia. Está faltando carinho comigo, pai. Pais, está faltando carinho. Mas o Senhor coloca no nosso coração, nós temos para onde voltar. Sempre. 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 Mesmo que a gente gaste tudo, mesmo que num lapso de loucura, a gente acha que temos coisas, que temos histórias, que temos conhecimento suficiente para poder trilharmos caminhos diferentes e sozinhos. Mas mesmo assim o Senhor permite. Ele não quer. Muitas situações. Ele não quer. Mas permite. Que possamos termos sinais de vitória. Eu tenho um sinal de vitória aqui. Não sei se vocês podem ver. Eu recebi alguns pontos no meu rosto. Em um desses sinais. Eu estava indo trabalhar no Mato Grosso do Sul. Vim passar o aniversário da minha filha do meio. E em um momento assim de preocupação com o meu trabalho, com o compromisso do trabalho, tentei conciliar as duas coisas, o aniversário da minha filha com a minha ida para o trabalho. Mas o Senhor encheu aquela ocasião da glória dele e falou assim comigo: eu preciso te colocar no seu lugar. Naquele momento eu tinha total convicção que eu podia fazer, que eu tinha capacidade para agir, que eu tinha dons para exercer e força o suficiente, saúde suficiente para virar uma família. Mas Deus é tremendo e Ele está no centro de tudo. De tudo. No meu retorno, saindo de Painhos no dia do aniversário da minha filha, nessa viagem eu tive um acidente. O ônibus em que eu viajava, ele capotou. Algumas pessoas faleceram e eu fui
um dos contemplados com a graça de Deus. Diga-se de passagem que eu fui o primeiro a sair do ônibus em uma ribanceira para pedir ajuda no asfalto. Naquele momento o Senhor me deu uma visão. Eu tenho total convicção. Um homem me chamou, vem para fora. Eu saí do ônibus, percebi que eu estava sozinho, fui até o asfalto, percebi que eu estava dentro do buraco, saí do asfalto, tentei parar alguns carros, e o Senhor dizia para mim: volta para sua casa. Volta para sua casa. Isso batia no meu coração. E eu não fazia ideia como eu estava. Logo em seguida eu comecei a perceber que havia um monte de gente gritando em uma ribanceira. E o Senhor me dava uma emoção muito grande. É isso que você está fazendo. Pessoas estão sofrendo por causa de você. Volta para casa. Volta para casa. Dinheiro não importa. Volta para casa. Sucesso não importa. Se você tem sucesso no seu trabalho, isso não importa. Importa Deus. Se você recebe dinheiro suficiente, isso não importa. O que importa é Deus. Ele provê todas as coisas. A partir daquele momento, a graça começou a acontecer. Em questão de minutos, começou a aparecer ajuda, começou a aparecer a ambulância. Depois eu fiquei sabendo que nós estávamos a menos de 1 quilômetro de uma barreira policial. Voltei para casa, claro que hospitalizado, no mesmo dia, com minha esposa me buscando. Essa história do Mauro fez lembrar algo muito importante para a gente colocar na nossa casa. Esse homem que chegou lá no... Como que chama? A parte do ônibus que chamou? Aqui a parte do teto, gente, que... Alçapão. Isso mesmo, irmão, obrigado. Que chegou e chamou o Mauro, vem para fora. Nós, há um tempo para frente, tivemos a revelação que era São Rafael Arcanjo. E eu te convido nessa noite, dia 28 de julho de 2023, de colocar São Miguel Arcanjo também na sua casa, junto com Nossa Senhora. Porque ele tem 5 funções. Vamos ver se eu lembro de todas, hein? E eu quero que vocês repetem comigo, amém? Protetor das famílias. Libertador da vida financeira. Protetor dos viajantes. Mais importante que todo mundo sabe, medicina de Deus. Amém. Podemos aplaudir isso, podemos aplaudir isso. Nós temos essa certeza. Dentro de nós. Faltaram funções. Eu vou lembrando. Convide São Rafael Arcanjo para ficar na sua casa. Desculpa, São Rafael. Convide São Rafael Arcanjo. Chame-o de verdade para morar com vocês. Amém? Detalhe. Nós viajamos durante o Brasil inteiro, durante 10 anos, trabalhando. Nesse momento, era o 2º ano que eu estava sem minha família. E eu clamava a Deus, nas missões que eu tinha fora, sem minha família, que o Senhor pudesse me unir. É claro que na minha cabeça, gente, eu queria que eles estivessem comigo. Eles estivessem comigo. Vem cá que você precisa estar comigo. Nós ficamos 7 anos. 7 anos nós ficamos com ele.
Depois a empresa tirou tudo. Toda a ajuda de custo que ela dava. A partir desse momento, eu voltei para minha casa e tomei uma decisão. Eu não viajo mais sem minha família. Não viajo mais. Para confirmar tudo isso que eu estou dizendo e tudo isso que estava no meu coração, a minha filha, caçula, era criança, bem pequenininha na época, e em alguns natais, ela ficava vendo eu ir embora. E a justificativa para poder viajar é: o papai precisa ganhar dinheiro para criar vocês, blá blá blá, aquele negócio todo. No Natal anterior a esse acidente, ela juntou um saquinho de pratinhas. Eu falo assim comigo: toma, pai, de presente, para o Senhor não precisar viajar mais. Aqui foi a dor, papai. E olha como estamos dentro da palavra, né? Esse filho estava totalmente ligado no dinheiro, na matéria. E olha a história que o Mauro conta da nossa filha. Toma, papai, um saquinho de pratinhas, para o Senhor não precisar viajar mais. E realmente foi um tempo assim, divisor de águas. Enquanto a gente morava fora, nossa situação financeira era ímpar. Quando nós voltamos para País, e o custo de vida de País é caro. Gente, vocês conhecem País? Conhecem? Lá você tem que dar um rim para fazer a compra. É tudo muito caro. Então, por isso foi difícil a parte financeira. Mas a acolhida que o Senhor fez para nós, e principalmente os nossos pais estão envelhecendo. E eu tenho visto como está difícil morrer, gente. Cadê a nossa fé? Nós professamos, né? Na ressurreição da carne, na vida eterna. E nós não aceitamos a morte nem para ajudar os nossos a morrer. Imagina nós, igual estávamos lá em Fortaleza, e um pai e uma mãe adoecem ali em País. Então tudo mudou pela vontade do Senhor. Não é igual, mas as graças que a gente tem recolhido são muito grandes. E quando a gente dá um testemunho desse, é para você colocar a sua história no testemunho, viu, irmão? Viu, irmã? Não é para nós ficarmos expondo nossa vida. A única coisa que é importante expor foi o que eu falei no início. Não somos perfeitos, mas é uma família sagrada.